Olá, pessoal, é com grande satisfação que estamos aqui para mais um episódio do Patricast Papo Empreendedor, o seu podcast sobre empreendedorismo. Eu sou Gilson Dias, contador, empreendedor e um dos hosts desse podcast ao lado do meu amigo, sócio, irmão, fiel escudeiro, Júlio Durães. Fala aí com a galera. Como é que vocês estão, pessoal? Tudo bom? Gilson, e mais uma vez no nosso Patricast, estamos com uma convidada super especial. Sim. Referência na área dela. E hoje veio a notícia que ela ganhou o prêmio Diamond, relacionado ao nosso tema. Exatamente. Apresente ela, por favor. Hoje, com grande satisfação que recebemos aqui uma amiga, é a minha dentista, a mãe do Vesper, esposa do Breno, a doutora Ruth Andrade. Fale aí com a nossa audiência, minha querida amiga. Prazer, eu sou Ruth Andrade, dentista, ortodontista, dentista do Gilson e da família dele. Responsável por esse sorriso maravilhoso. E é um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre a minha área de atuação, o que eu faço, como que eu transformo a vida das pessoas através de sorriso e como eu tento diariamente desmistificar aquela odontologia que é tão traumática, né? Que todo mundo tem ali alguma história ruim. E quando eu resolvi ingressar nessa carreira, eu disse assim, não, eu vim aqui para fazer diferente. Eu quero que as pessoas tenham uma outra visão de odontologia, eu quero que elas gostem de estar lá no consultório e eu quero que não tenham mais essas memórias, essas recordações ruins, né? Porque eu acho que a gente não cuida só de sorriso, a gente cuida de pessoas. Então é muito legal receber o paciente, conversar. A Gilson sabe que quando a gente vai fazer uma consulta, vira já ali uma terapia, uma conversa, porque vai muito além do tratamento odontológico, né, Gilson? Principalmente para o paciente que é medroso, assim como eu. Tem coisas aqui que, por favor, não entrega e não fala. Sigilo. Por favor, sigilo profissional entre cliente e dentista, né? Deve existir isso aí. É igual advogada, né? Exatamente, porque, olha, eu vou te falar. Enfim, aí, inclusive, depois eu fui apresentando outros clientes para ela, a própria minha esposa, a Bruna, a Laurinha também, justamente por esse atendimento humanizado. Não é porque ela está aqui na minha frente, não, mas realmente a gente sente essa diferença do cuidado, principalmente do cuidado. É normal que as pessoas tenham medo de ir no dentista, cara. Ninguém gosta de sentir dor, pelo amor de Deus. É verdade. Aí o que aconteceu? Eu fui lá com medo e eu falo mesmo que eu sou medroso e tudo mais. E ela colocava até música pra eu ouvir, velho. Pra acalmar lá e tudo mais. A gente pergunta qual é a seleção de música que o paciente gosta. Adivinha qual é a do Gilson? Não, é todas. Sigilo. É Não, sigilo todas. isso? Não, também? pode falar. Essa é todas. Não, é música argentina. Ele pede música... Ele tinha acabado de chegar da Argentina, né? Era selada. Provavelmente foi isso. Aí eu cheguei em casa nesse dia. Falei, amor, preciso te apresentar alguém. E a Bruna já tinha uma dentista da confiança dela. Ela já tinha uma dentista que ela já tratava há 2 anos. Ela gostava muito, inclusive. A Laurinha também já tinha a sua dentista. Falei, amor, eu preciso te apresentar essa dentista. Foi dito e certo. Eu levei as duas para lá e aí hoje viraram pacientes dela, né? E nesse podcast nós temos aqui um tema que vamos falar desse mercado de odontologia, mas especificamente sobre uma nova tecnologia que tem, eu acho que pode se chamar ainda de nova, né? No mercado. É o que a gente tem mais recente, de tratamento ortodôntico, né? Que é Invisalign, no caso, né? Isso. E o nosso tema aqui, basicamente, ele é a revolução da ortodontia com os aparelhos Invisalign. Não é isso? E Não, mas como antes- sempre... mas Pois é, antes, peraí, mas porque eu sou meio apressado muitas das vezes. Geralmente é o Júlio que começa com a introdução das perguntas. Eu só estou falando aqui gente o tem uma tema base, global. né? Não, Mas perfeito. normalmente a gente começa conversando com a Ruth Andrade, Sim. não com a dentista. Quem é a Ruth Andrade? Mas normalmente quem faz as perguntas iniciais é ele, Vou então por esperar. favor. Não, E, não, não e assim, todo mundo já sabe aqui, eu tenho TDAH, ele também tem. Não, mas essa é a questão mesmo. Enfim, O Gilson é o cara que ele sempre gosta de chegar ao ponto, antes da gente conhecer mesmo a pessoa que a gente veio apresentar para o nosso público. Quem é Ruth Andrade? Por que a odontologia para Ruth Andrade? Quando veio essa sensação? Porque a gente sabe muito bem quando a profissão ela é pra gente e quando a gente tenta passar por várias coisas e não consegue ainda achar o nosso lugar. Então, por isso que a gente sempre pergunta para o nosso convidado, justamente isso.
Quando veio essa vontade, olha, eu quero, a Ruth falou assim, hoje eu quero ser odontóloga. Desde lá de trás, qual foi? Só não vou dizer que foi quando eu nasci, né? Acho que foi quase. Pode falar, doutora. Então, eu brinco que eu nunca quis ser outra coisa. Eu sempre quis ser dentista. Eu tenho uma tia, a irmã do meu pai, minha tia Ellen, que ela sempre foi a minha referência. E desde pequena, as minhas férias, eu ia para dentro do consultório, eu ficava lá. Comecei a amar vendo ela atender, que ela também tem esse amor pela odontologia. E isso sempre me cativou. Com quantos anos, doutora? Ai, nossa, eu acho que com 5 anos eu já sabia que queria ser dentista. E é interessante, todo mundo quer ser, né, menina, bailarina, cantora, atriz, médica. Eu queria ser dentista. Eu nunca quis ser outra coisa. E foi até interessante que quando eu fui me inscrever no vestibular, minha mãe, óbvio, né? Sempre aquele sonho de querer que a filha seja médica, meus avós. Advogado. Minha filha, mas você tem certeza que você vai se inscrever em odontologia? Eu digo, eu tenho certeza. E se você não gostar disso, eu vou gostar. Eu vou gostar, não tem essa opção, eu vou gostar. E, de fato, é o que eu amo fazer. O meu esposo sempre diz assim, ela ama o que ela faz. Eu entro naquele consultório, eu esqueço do mundo. Eu tenho certeza disso. Eu gosto muito do que eu faço e eu vi a minha mãe passar por muitos traumas, ela trazer isso com ela, de traumas da infância dela, outros pacientes chegam. Então, eu sempre coloquei na minha cabeça, eu digo que eu só tenho que ter aquela cadeira, porque não tem jeito, a gente precisa dela para atender. Mas o meu consultório, quem conhece, ele acaba sendo bem acolhedor, ele se remete muito a uma casa, a gente tenta trazer essas lembranças e esquecer um pouco ali das imagens de dente, de alicate, de outras coisas que tragam essa recordação, né? Então, voltando, eu sempre quis ser dentista. E essa minha tia me inspirou bastante. E quando eu fui me inscrever para fazer o vestibular, não tinha a menor sombra de dúvida. A minha carreira, desde a faculdade, sempre foi muito apaixonada pelo que faço. E a vontade que dá de fazer todas as áreas para acolher esse paciente que chega lá no consultório. Infelizmente, a gente não consegue atuar em tudo, né? O paciente até diz assim, mas a senhora não faz? Porque antigamente aquele dentista era mais generalista, ele acabava fazendo tudo, extração, canal, aparelho. Hoje em dia a gente precisa se especializar em algumas áreas, mas o que eu posso fazer para acolher e receber bem meu paciente e fazer com que ele se sinta bem e saia dali com uma recordação boa, com certeza a gente procura fazer, eu e minha equipe, a gente trabalha diariamente com esse propósito, de fazer uma odontologia humanizada, de fazer diferente, de a gente ter o nosso paciente como se fosse alguém da nossa família. Eu tô até devendo um depoimento para ela, né? E esse devendo dinheiro pra ela. Cara, esse... E eu até falei pra Bruna, amor, a gente vai fazer esse depoimento em trio. Porque é unânime entre nós lá. Hoje em dia eu não tenho tanto medo assim de ir pra dentista, não. Quando chega o dia a dia no dentista ali, eu não tenho muita responsabilidade no meu tratamento, que é um assunto que a gente vai falar depois aí. Mas é muito bom quando chega o dia que tu não fica com aquele negócio, meu Deus, eu tenho que ir no dentista. Aí tu já pensa assim, que legal, eu tô indo no dentista, porque isso que ela falou sobre a questão de sessão de terapia, inclusive, é verdade, que a gente vai pra lá, a gente fala de viagens, a gente fala de negócios, a gente fala de família, de doença, de terapia, de tudo, a gente fala um pouco de tudo. Então, normalmente, o atendimento, quando eu vou para ali, é meia hora sendo atendido e meia hora batendo papo. Então, esse atendimento humanizado, na minha opinião, como paciente da doutora Ruth, é o grande diferencial que ela traz no consultório odontológico dela. Tu poderia, inclusive, virar paciente dela também. Olha, gente bonita. Pois é, olha isso. Não, mas uma coisa em que, doutora, que o Gilson falou sobre essa questão da humanização da odontologia, porque todas as pessoas, eu vou me incluir também, muito tempo da minha vida eu tinha medo de dentista. Eu tinha, porque normalmente a pessoa, ela não vai para um tratamento... Pelo amor, né? Não é nem vai questão pela dor. Pronto, tá resolvido. Normalmente a gente não vai com um tratamento preventivo. Eu vou dar uma olhada eu vou com o dentista para eu dar uma olhada nos meus dentes para ver se eles estão tendo algum problema, vamos dizer assim. Mas não, tu só vai no dentista quando tu tá sentindo uma dor. Exatamente. Quando tu tá sofrendo já, você já tá sofrendo, então já tem uma causa do seu problema. E é aí que você vai. Muito difícil uma pessoa chegar com você e falar assim, não, como é que tá seus dentes, não sei o que, não. Tu já fala, ai, doutora, tá doendo, arranca. É quase isso. Ou então porque é um canal, dente quebrado, alguma coisa
A tipo. dor da dor de dente é muito forte. É uma das piores que Eu tem, brinco que inclusive. quem tem medo de dentista devia viver no dentista, né? Porque aí vai lá só pra dar aquela olhadinha, pra gente conversar, fazer a profilaxia de rotina, que é a famosa limpeza. E aí mantém tudo ok, não vai pela dor, vai pelo amor. Fazer um acompanhamento, Palavra né? bonita, né? Profilaxia. Pois- Cara, Olha, eu e a Bruna e a Laura, hoje em dia, a gente tem uma rotina que a gente vai com uma certa frequência lá. E pra mim isso é relativamente novo. Porque é isso que tu falou, a gente só vai quando a gente tá com um problema. E na verdade eu percebi que na verdade é um acompanhamento. Assim como um acompanhamento médico que você faz de vez em quando, um check-up para verificar a sua saúde, contabilidade, falando aqui do nosso ramo, Da saúde você da paga um empresa. contador, a saúde da empresa como um todo, tem que dar tudo na vida, tem que dar manutenção. Na verdade é essa. Então, a gente, quando eu falo minha dentista, não é só pela questão do Invisalign que eu faço uso. Inclusive, eu não estou usando aqui, tem mais de um mês que eu não utilizo. Mas esse acompanhamento que a gente vem fazendo, quando a gente chega lá, não é só para ver o aparelho lá, para fazer a manutenção. Ela acaba fazendo uma avaliação como um todo. É tanto que eu já arranquei lá 2 dentes, né? O siso, um de cada lado. A Bruna também vai tirar na semana que vem. E esse é o acompanhamento, é a saúde bucal. Assim como a nossa saúde aí do dia a dia, a saúde das nossas empresas, seja ela qual for, tem que dar manutenção. Ou seja, a senhora vai me ver ainda por muito tempo. E outra pelo coisa, resto da né? vida. Fazer a manutenção é sempre mais barato. Em tudo, seja Sim. na contabilidade, seja da nossa empresa. Se a gente age de forma preventiva, a gente está evitando ali na frente muitos outros danos com custos muito mais elevados. É sempre mais barato salvar o dente. Às vezes, quando chega um paciente, eu tenho 3 especialidades. Então, eu atuo na área de ortodontia, mas eu também sou implantodontista e protesista. E eu vejo muitos pacientes dizer assim, nossa, mas perdi um dente, repor é caro. Com certeza, é muito mais barato a gente salvar, né? A gente ir lá de uma forma preventiva, cuidar dele, escovar, passar o fio dental. E aí, quando a gente vai repor aquele dente, dói mais até a perda. Nunca mais vai ser a mesma coisa. Por mais moderno, por melhor que seja um implante dentário, ele não vai te devolver aquela sensibilidade que você tinha, aquela percepção que você tinha de encontrar uma pedrinha num feijão, um ossinho de galinha. Infelizmente, essa sensibilidade a gente não tem de volta. Então, é sempre melhor salvar. Por isso que eu tenho certeza que essa geração que vem agora dos nossos filhos, eles já vão vir com menos traumas, com essa odontologia mais humanizada. Eles já vão vir com mais dentes, com menos perdas, porque a gente já vem introduzindo isso e apresentando de uma forma diferente. Eu, graças a Deus, tive minha tia desde o início ali cuidando de mim. Mas nem todo mundo teve. E o normal e o mais frequente são pessoas que não tiveram esse acompanhamento preventivo. E tem gente que tem esse acompanhamento, não é preventivo, mas tem pessoas próximas que são odontólogos, que é tio, parente, e não vão também. Isso é muito comum e a gente percebe isso em várias famílias. Mas por conta de tudo isso, do medo que no meu caso, eu tô falando por mim, no meu caso, o principal era o medo, cara. É sério, eu tenho um trauma de quando eu sinto o cheiro de um hospital, uma gase, quando eu vejo uma agulha, eu fico assim, já fico meio que travado. Recentemente eu fui lá, eu fico assim, na hora de tirar o sangue, esse moço assim, eu falei, calma, eu sou esse medroso mesmo, não sei o quê. Porque eu não sei, é uma coisa minha mesmo. Eu peguei tanta malária na minha vida quando eu morava lá no Marajó, que eu só vivia tirando sangue, né? Eu fiquei traumatizado com aquilo, eu acho que esse trauma veio daí. Desde que eu me entendo por gente, eu tive malária. Já tive mais de 10 vezes malária, eu acho. Meu pai mais de 20, minha mãe mas também. ele tá falando muito da gente. Doutora, Normal. deixa eu me perguntar. A gente vai falar sobre o capítulo Tem agora. 13 minutos ainda. Calma. Doutora, normalmente, principalmente na área estética, eu vou falar na questão estética. Existe um estudo de Harvard isso. O professor pega uma foto de uma pessoa que está com o dente quebrado. E também a sobrancelha tirada. E as pessoas, quando olham para essa foto, o professor pergunta, o que está faltando nessa pessoa da foto? As pessoas apontam para quê?
pro dente, direto. Eles olham para o dente. Não pra sobrancelha. E não para a sobrancelha. Então, olha a importância de um sorriso bonito diante do teu perfil completo, sendo que uma sobrancelha faz parte do teu corpo, logo do teu rosto. Então, olha a parte estética em que a odontologia te causa. Tipo, já muda completamente. E é isso que eu quero perguntar. Hoje, a gente via muito tempo atrás aqueles aparelhos feios, essa é a palavra. É horrível. Feios, ferro na cara. E muitas pessoas tinham medo de colocar esse aparelho. A gente sabe, meu dente tá torto. Não, tu vai colocar o aparelho. Deus o livre, prefiro o dente torto do que um aparelho feio, daquele que a maioria das pessoas pensava assim. Hoje incômodo não. também, Com né? a modernização do Invisalign, a gente pode perceber que isso melhorou. Eu queria que a senhora explicasse como funciona o Invisalign, como é que a gente pode explicar para o público, olha, o Invisalign é dessa forma, são essas etapas, como é que funciona, como é tratado, o tratamento como um todo. Queria que a senhora explicasse para o nosso público. Antes Vamos da senhora lá. responder, só para complementar, basicamente ele está falando aqui também de autoestima. Então, nessa sua experiência toda nesse mercado, atendendo diversos pacientes, respondendo a pergunta dele e complementando mais no contexto de autoestima. O que a senhora pode falar a respeito disso? Então, primeiro eu gosto sempre de explicar, eu sou especialista ortodontista. Ainda tenho pacientes que ainda utilizam aparelhos convencionais, tá? Aparelhos convencionais, né? Desculpa, não é um aparelho feio, fixo, desculpa. com a liguinha, com os arcos, o metálico, o de cerâmica, de porcelana, né? A gente ainda tem. Eles super funcionam, temos resultados excelentes com eles. Qual é a diferença de um tratamento fixo para um tratamento com Invisalign? Você tem um aparelho que ele é transparente, você tem um aparelho que ele é removível, você tem um aparelho em que você faz um planejamento todo de forma digital, antes mesmo da gente começar a tratar. Então, ali a gente consegue ter um controle maior, uma previsibilidade. O tratamento acaba, na maioria das vezes, sendo mais rápido do que o tratamento convencional. Por quê? Porque o paciente descola as peças, porque o paciente não vai na manutenção. Ele perde o aparelho. Não do aparelho convencional, né? Tá. E aí, às vezes, você alinhou um dente, aquela pecinha descolou, aí volta com o dente de novo torto, recola, volta o fio. E a gente tem aqueles apertões que, querendo ou não, a cada manutenção ficam ali alguns dias mais doloridinhos. Então, isso fazia com que os pacientes, cada paciente que viveu essa experiência, ele repassa para mais 100 e aqueles outros 100, eles não querem mais usar porque alguém viveu aquela experiência, não é verdade? E eu acho que o Invisalign, ele veio muito a contribuir para o meu propósito, de tentar fazer uma odontologia diferente, para tornar uma odontologia menos traumática, digamos assim. Então, como que acontece o Invisalign? A gente faz as documentações, os exames normais, raio-x, foto, tudo como a gente precisa para todos os tipos de aparelho, para que a gente comece a fazer esse planejamento. Só que ao invés da gente ter aquele modelinho que a gente fazia, aquela massa, né, que a gente coloca aquela moldeira na boca, dá um pouquinho de ânsia, a gente faz um escaneamento, que é como se fosse uma filmagem dos nossos dentes, e a gente gera um modelo virtual. Aí aqui no computador eu pego todos aqueles outros exames que a gente pediu e eu começo a planejar. Eu quero que esse dente venha para essa posição, eu quero que o arco do paciente fique assim, nesse formato, eu quero que ele se encaixe de determinada forma. E isso, quem planeja é o dentista. Por melhor que seja o Invisalign, não é o aparelho que é responsável pelo tratamento, pelo resultado final. Quem tem que fazer o planejamento, tanto que quem tem vínculo com a empresa Invisalign é o dentista. Nós somos responsáveis pelo tratamento. Então, eu vou fazer com qualquer dentista que vai dar tudo certo. Não, não é bem assim que funciona. Eles só fazem o que a gente manda. Óbvio que a Invisalign, eles foram os pioneiros nesse tipo de aparelho com tratamento. Hoje em dia, já perderam algumas patentes, mas eles ainda são em termos de tecnologia, de estudo. Uma parte do que eles faturam, eles direcionam para pesquisa, para estudo. Então, eu admiro muito isso neles, por eles sempre estarem buscando novidades e melhorar ainda mais o nosso tratamento. Então, mas eles só fazem o que a gente diz. O plástico pode ser maravilhoso, eles têm patente desse plástico, da composição dele. O software que faz, eles têm patente também. A tecnologia toda, eles têm patente. Porém, tudo isso só faz o que a gente manda. Então, não adianta achar que
qualquer profissional vai oferecer o mesmo tratamento com o mesmo resultado, que não é assim que funciona. E aí esse aparelho ele não é feito no Brasil, ele é feito fora. Chegam todos os alinhadores já necessários. O caso do Gilson vão precisar de 25 alinhadores. Já chegam os 25 para mim e eu faço a instalação no sorriso dele. Esse aparelho é removível, tira para comer, tira para tomar o cafezinho, tira para ir para uma festa, para fazer uma foto. Também, se quiser trabalhar, ele é transparente, é imperceptível. Né? Então, não vai atrapalhar a sua estética, dependendo do que você trabalha, se você tem uma preocupação com isso. E aí, a cada 7 a 14 dias, você vai fazendo as trocas dessa plaquinha. Cada troca, esse dente vai andando, até que a gente chegue no final das 25 e o seu sorriso esteja alinhado. Então, assim, é fantástico a gente ver que tem paciente, eu tenho paciente que mora em Brasília, eu tenho paciente que mora em São Paulo, e a gente consegue fazer esse acompanhamento à distância por um aplicativo, para ver se está ocorrendo tudo bem. Se precisar fazer alguma intervenção no meio das trocas, eu combino para que eles venham aqui e eu faça essa intervenção. Então, é um tratamento que ele dá mais comodidade até para quem não tem tempo. Eu vivo viajando. Né? Eu vivo viajando. Nem gosta. Nem gosta. Meu tempo é muito corrido. Você não tem aquela obrigação de estar todo mês lá. A gente consegue fazer uma programação para você estar a cada 2 meses. Eu vou lá porque eu gosto de conversar mesmo. Mas a gente sempre está ali de portas abertas para receber todo mundo. E aí, o importante, que eu vejo que às vezes é uma objeção, é essa responsabilidade de ter que usar. Né? Você tira, mas você tem que colocar de volta. A gente precisa que o aparelho ele seja removido somente para se alimentar. Eu acabo liberando um pouquinho. Nossa, eu vou ali para um casamento, eu vou para um evento. Poxa, a gente vai ficar comendo, bebendo. Eu prefiro que deixe em casa, porque senão acaba perdendo. Ou criança, no caso da Laura, por exemplo, que na escola, ela chega, daqui a pouco tem que lanchar, aí ela já não usa, já usa assim à tarde e à noite, por exemplo. A gente vai readaptando, né? Eu depois eu começo a tirar, depois a criança já está muito mais acostumada, eu começo a colocar para a escola, tira no lanche, depois já coloco em casa. Tudo é muito adaptável, desde que você tenha o compromisso de usar. E com isso a gente vai ajustando os dias de troca, né? Mas, como você falou em criança, criança também pode usar. Não tem diferença de tratamento. Criança a partir de 6, 7 anos já pode estar fazendo uso. A gente tem o Invisalign First, que é feito para criança. E a gente tem pacientes idosos que estão usando também. Então, assim, a gente consegue agir em todas as idades, em diferentes gerações, de uma forma confortável. Às vezes, tem colegas que acabam dizendo, nossa, o aparelho convencional era melhor. Hoje em dia, a gente sabe que a gente consegue tratar muitos casos com os alinhadores invisíveis, desde que a gente aplique a técnica adequada, desde que a gente aplique a ciência e consiga colocar a mecânica para ela ser realizada pelo plástico. Eu acho fantástico em criança a gente ter um tratamento com maior comodidade, com mais conforto. Imagina uma criança usando apenas um alinhador plástico, ao invés de usar um aparelho que ele tenha mais... vai fazer um esporte, machuca, vai viajar, quebra, leva numa urgência. É até para a família muito mais cômodo. Tem uma demanda muito menor você ali só direcionar para uma troca de alinhador do que soltou, volta lá com a doutora Ruth, estou viajando, quebrou, o que eu faço? Eu recebia muito esse tipo de ligação. Então, hoje em dia, a gente consegue orientar e a demanda familiar também fica muito mais tranquila, mais leve, eu acredito. Na verdade, eu afirmo. Porque a gente vive isso, como somos nós 3 que usamos, então tudo isso que a senhora falou, parece que eu estava vendo um filme, que estava passando um filme na minha cabeça aqui, porque é verdade. E no sentido da questão que eu perguntei do Júlio sobre a autoestima. Também muitos pacientes que precisam, eu sempre gosto de frisar que a estética, alinhar um dente por estética, não é o nosso principal objetivo. A gente alinha um dente porque aquele dente mal posicionado, ele vai gerar um desajuste na mordida, ele vai gerar um desvio da sua mordida. Você tem um risco maior a fraturar aquele dente porque ele está em trauma. Muitas vezes um dente começou a desalinhar, ele começa a bater primeiro, então o risco de você fraturar aquele dente é muito maior. A gente percebe pacientes que têm o dente torto e que estão com as pontinhas todas desgastadas por conta do posicionamento errado e não está equilibrada aquela mordida. A estética, ela vem de brinde.
Né? É muito melhor. Nossa, eu tenho paciente que sente dores, eu tenho paciente que tem outros problemas, perdeu o dente, desalinhou porque perdeu aquele dente, agora a gente precisa realinhar para viabilizar, colocar aquele dente no lugar. A gente não coloca a dente onde dá, a gente coloca a dente onde ele tem que estar. Então, se o paciente perdeu aquele dente por muito tempo, é óbvio que os do lado vão sofrer um efeito colateral e a gente vai lá e reorganiza tudo aquilo. Então, a estética, ela vai vir, mas o principal é a função, é a gente preservar os dentes que o paciente tem em boca, porque depois que perde não tem mais jeito. Só que a gente via muita resistência, porque, doutora, principalmente dos adultos, eu já tenho uma idade, eu não quero mais usar aquele aparelho, parece coisa de adolescente, né? Não, meu filho vai sofrer com isso, não quero. Então, o Invisalign, ele veio para ajudar essas pessoas a fazer um tratamento que não traga um efeito estético mais impactante, porque ele é muito mais discreto, a ajudar com que aquela criança não passe por, no esporte, sofrer um acidente, entrar aquele ferrinho na boca, levar uma... Nossa, eu usei e passei por isso. Então, a gente sabe que tudo isso melhora muito. Eu tenho pacientes idosos que fazem. Hoje em dia, a gente discute muito sobre o envelhecimento da arcada dental. A gente diz que é a ruga da boca. A gente envelhece, o arco contrai e os dentes entortam. Então, eu tenho pacientes que, muitas vezes, nem preciso dizer. Ele já chega, doutor, eu estou percebendo que meus dentes estão entortando. É normal, é fisiológico. Isso vem com a idade. E aí, o que a gente faz? A gente alinha, depois põe uma contenção, o paciente vai ter aquele dente preservado na posição certa, porque vai acontecer. Eu usei aparelho lá atrás e agora eu estou percebendo que está entortando. Vai entortar. Na maioria das vezes vai entortar, porque isso é normal de uma reação do nosso organismo. E a gente consegue tratar de uma forma discreta, mais confortável, mais rápido, o paciente sem precisar estar tendo que colocar um aparelho fixo, muitas vezes se constrangendo, né, de estar usando ali, às vezes não quer sorrir, não quer bater foto. O trabalho exige aquela imagem. A gente tem muito paciente que ele precisa da imagem dele, que não poderia estar usando um aparelho fixo, e tudo isso vem a contribuir. Nesse mundo digital hoje, que a maioria das pessoas, elas... Desculpa a palavra, mas ela começa a te criticar tanto por qualquer detalhe, que normalmente eles olham diretamente para o dente. Esse negócio que a senhora disse relacionado a gente vai colocar o dente. Não, todo mundo quer estética. Todo mundo quer um sorriso bonito. Todo mundo quer um sorriso bonito. Essa é a realidade. É a realidade, é a realidade do nosso consultório. Tem gente que tá pouco se lixando e passando de boca. Se tá errado o dente, se tá todo... Não, doutora. Quero ficar bonito. Eu quero ter o sorriso Colgate. Eu quero ter o sorriso do Gustavo Lima. É igual ele, por exemplo. Do Firmino. Doutora, foi basicamente isso. Mas tem uma pergunta em que eu acho que as pessoas estão se perguntando também. Porque o que acontece? No momento em que a gente vai falar sobre lentes também. Nossa Senhora faz, mas com certeza. Eu também sou especialista em lentes. O que acontece na questão da lente? Por exemplo, a pessoa tem a lente, certo? Mas ela também quer deixar os dentes alinhados. Eu sei que a lente, muitas das vezes, ela desgasta o seu dente para justamente você colocar o porcelanato, eu não sei o que você... Qual é a massa que vocês colocam no dente? A massa que você coloca dentro do dente. Mas justamente por causa disso. É muito mais aconselhável a pessoa colocar o Invisalign primeiro para depois fazer o processo das lentes. Ou a gente coloca a lente e depois coloca o Invisalign logo pra pessoa ficar assim, eu quero ficar bonito logo, quero ter um sorriso. Falei pra senhora se assustar que ele é doido. Falei que ele é doido. Mas eu acho o máximo, porque isso realmente é uma dúvida geral. Todo mundo... Como eu também tenho a especialidade em prótese, chega muito paciente pra mim que quer ter um sonho de ter o dente branco, o dente grande, o dente, né, de igual todos os artistas assim, globais. Eu sou global, pessoal. E aí, muitas vezes, na grande maioria das vezes, para ser sincero, eles chegam com o dente torto. O que acontece? Eu gosto muito porque eu acabo fazendo essa odontologia bem integrativa. Como eu tenho as outras especialidades, eu acabei puxando uma para outra porque eu fui vendo essa necessidade de ter a outra especialidade. Eu comecei, minha primeira especialidade é implante, só que a maioria dos pacientes que perdiam um dente há muito tempo e os dentes do lado entortavam. Aí eu fiz a orto para corrigir os dentes dos pacientes e conseguir colocar o implante no local onde ele tinha que ser. E aí depois vinham as próteses, porque quem colocava um implante queria colocar uma lente, queria fazer... né? Então, eu sempre tentei ajudar meu paciente
no máximo que eu pude. Por isso fiz as 3 especialidades. Só que o que acontece? Quando você tem um dente torto, você não quer a sua lente torta. Você quer a sua lente alinhada. O que é feito? Se você não faz a correção antes, você vai pegar aquele seu dente que é desse tamanho e vai transformar ele num cone. Você vai desgastar muito seu dente para que quando posicione a porcelana, ele esteja no local alinhado que você queria que ele estivesse. Quanto tempo vai durar essa sua lente? O que tem de estrutura embaixo? A senhora que tem que falar. Daqui a 10 anos, será que a gente não vai ter que trocar essa lente? E aí, vai desgastar de novo mais um pouquinho de dente? E será que um dia esse dente vai aguentar que tá aí embaixo? Meus amigos, o dia que tirar isso aqui, só tem os caquinhos aqui dentro. Essa daqui Só vai ter um ela já é monte de perfeita. caco aqui dentro. Não teve desgaste na Teve, minha. era muito feio, mano. Não teve desgaste na minha, graças a Deus. O meu sorriso era alinhado, Não era, tá? não era. Era só que, infelizmente, era feio. Então, o que acontece? Sempre a gente tem que pensar na vida útil daquele tratamento. Tem que fazer de tudo. Não sou contra a lente, acho lindo, faço. Porém, eu sou contra a gente desgastar um dente de uma forma desnecessária. Toda lente, 99,9% precisa de desgaste. Ai, meu Deus do céu, doutora Érica. Vou correr com você agora. Pode ser que tu esteja lá no 0,01. Eu acho que eu tô, Não, doutora, era porque muito- eu não sei se ela desgastou. É porque o que acontece normalmente? A gente faz um preparo minimamente invasivo, que é o que a gente diz. É aquele necessário só para que a peça tenha um assentamento e não fique excesso, para que não inflame a sua gengiva. A gente tenta fazer ali o mínimo possível, mas na grande maioria das vezes a gente precisa para que ela assente e não fique excesso, tá? Só que se isso acontece quando o dente está bem posicionado. Se o dente está mal posicionado, a gente também tem que corrigir o posicionamento, corrigir a inclinação. E para que a gente faça essa correção, infelizmente, a gente precisa desgastar mais. Então, eu sempre digo para meus pacientes, quando eles chegam lá, você precisa. Por quê? Quanto mais estrutura de esmalte tiver, quanto mais dente tiver embaixo, com certeza a vida longa desse seu tratamento vai ser maior. Vai durar ali 15 anos, vai durar muito mais tempo. Se você não faz um preparo em esmalte, se você tem menos estrutura, a chance de fraturar, a chance de descolar, de você começar a ter outros problemas é muito maior. Então, até para fazer um tratamento estético, você tem que tratar isso de uma forma racional, de uma forma preventiva, para que ele dure, para que você tenha saúde, para que você permaneça com seus dentes. E um dia que você precisar de troca, que a gente não tenha um desgaste do seu dente, ele não esteja sofrendo ali embaixo, que a gente consiga... Hoje em dia tem lasers, a gente consegue fazer o descolamento da peça, refinar só aquele preparo e fazer uma nova peça para ali. Então, tudo que a gente pode fazer para ser mais conservador, a gente está fazendo. Porém, se seu dente não estiver na posição ideal, não tem como ser conservador. Outra coisa, se a sua mordida não estiver equilibrada, você vai sobrecarregar a sua lente. Um lado vai ficar com uma espessura de porcelana maior do que o outro para tentar equilibrar aquela diferença. A gente vai fazendo compensações. E a cada compensação que a gente faz, o nosso organismo sente um pouco, o dente sofre um pouquinho mais. Então, qual é o melhor? Qual é o ideal, o melhor dos mundos? É a gente ter o dente bem posicionado, com a mordida bem equilibrada. E aí você vai fazer a sua lente com o mínimo de desgaste possível, com uma mordida que está protegendo o trabalho que foi feito. E aí, com certeza, você vai ter saúde da gengiva, uma vida útil do seu trabalho. Não, eu tenho uma pergunta pessoal, doutora. Como o Gilson disse, tinha Fala só que uns tu é psicólogo, pô. Pessoal é psicólogo, Cassandra, Mas né? Um abraço pra Sandy também. Aí. Olha, Sandy, tu faltou ontem, viu? Eu te esperei lá. É o mesmo psicólogo, a Bruna, lá no escritório, é o mesmo psicólogo pra todo mundo. Mas voltando ao assunto, doutora, o que acontece? Normalmente, por exemplo, os meus dentes antes de serem bonitos assim, eram amarelinhos, um caquinho. Era muito feio. E o que acontece? A gente precisou fazer mais sessões de clareamento. Fez 1, 2, 3, 4 e não ficou branco o meu dente. Aí eu fiquei puto. Falei, não, tá errado alguma coisa aí. Não. E aí a minha doutora falou assim, é porque não abriu alguma coisa. Agora eu não vou saber explicar porque Sabe eu o que ela quis te lembro. falar? Olha, Então, eu sou dentista, eu não arranca faço tudo. milagre. Arranca tudo e coloca outro. Aí não conseguiu ficar porque na minha
na minha concepção, eu não queria colocar lente até então. Eu só iria fazer o clareamento dele, ajeitar algumas coisas que precisavam ser ajeitadas, mas de forma a colocar uma massinha, como se fosse uma obturação no nosso dente para ficar alinhado mesmo. Que ela também me disse, olha, morde aqui, fez uns negócios, uns testes lá, mas eu não sei se também são testes de qualidade como o do Invisalign, que ele projeta a tua mandíbula toda. Mas ela fez, tudinho, e ficou ok. Aí eu falei, não deu jeito a questão do clareamento, beleza, bora colocar logo as lentes. Então a gente vai colocar pra alinhar e ficar bonito. E cá entre nós, ficou bonito pra caramba. Só uma dúvida. Ficou bonito. A gente tá falando de lente. Tá bonito mesmo. A gente tá falando de lente, mas no meu caso, que é resina, é diferente? É, faceta de resina. Faceta de resina. É outra coisa. É, porque Você quer explicar aí a respeito? a lente... Qual é a diferença, rapidinho, pessoal? Agora vai ser faceta de resina. Qual é a diferença de faceta de resina para lentes? E eu acho que a minha é faceta de resina também. Não, ao contrário. Qual é a diferença de lente para faceta de resina? Tá, o que Pode falar, doutora. Muito obrigado. Vamos lá. Falar qual é a diferença de um procedimento para o outro. Ambos são procedimentos estéticos, tá? Só que a faceta de resina, o planejamento é muito parecido, pelo menos eu faço dessa forma. A gente escaneia, faz foto, lembra? A gente manda para um cadista, existe um cadista. Assim como tem que faz de casa, existe um de dente. Cadista, desculpa, é tipo o arquiteto dos dentes. Tipo o arquiteto dos dentes. Ele vai lá e existe um software onde a gente vai planejar o tamanho do dente que a gente quer para cada paciente. Então, digitalmente, a gente mede, vê formato do rosto e consegue colocar isso na foto do paciente. Quando eles mandam pra gente, também aí sou eu a responsável, que digo, eu quero maior, eu quero menor, acho que ficou um exagero, acho que não tá... Enfim, eu adequo aquilo até que eu acho que esteja legal. E aí ele vai me fazer uma impressão 3D daquele projeto. Então vem igual um modelinho de gesso, só que é de fibra, impresso numa impressora 3D do novo projeto. E aquilo a gente consegue provar em boca, tanto para quem quer fazer faceta de resina, quanto para quem quer fazer a lente de contato, que é em porcelana. Até aí é tudo igual, tá? Você com um material provisório prova em boca e diz, doutora, amei, é isso que eu quero, pode começar a fazer o definitivo. Ou então, não gostei, achei grande, vamos ajustar, e é essa hora em que a gente tem que fazer todos os ajustes, independente de qual seja o material, resina ou porcelana, tá? A partir daí, começa a diferenciar. O que acontece? Se a gente vai fazer em resina, a gente tem um tempo de cadeira que eu considero maior, porque eu vou esculpir e fazer aquilo tudo na boca do paciente. Na mão livre. Na mão livre. Eu tenho uma guia que eu coloco pelo céu da boca e venho ali com a referência de tamanho e formato, mas o acabamento, a cor, o polimento, é tudo manual. Então a senhora, antes de ser odontóloga, é desenhista também, né? A gente é artista. E tem mais ainda, ela ainda é perfeccionista, ela vê assim, coisas que só ela tá vendo. O milímetro que tá errado aqui, não, tá torto, vou continuar mexendo. E aí, o que eu considero? Eu digo que cada caso, ele tem uma indicação e também dependemos muito da expectativa desse paciente. Paciente que ele tem o dente rígido, íntegro, não tinha nenhuma restauração, o dente estava ali perfeito, porém, num tamanho menor, numa cor que você não estava tão satisfeito, eu prefiro, se possível, fazer a resina. Aí o que a gente faz? Faz um clareamento prévio, melhora aquele tom do dente e aí depois a gente faz a faceta de resina, tá? Só que o que acontece com a cor do dente? A cor do dente, a cada milímetro de espessura do material, ele consegue mascarar ou não a cor do dente. Então, por exemplo, eu tenho um dente aqui dessa cor. Se eu quero que ele fique dessa, eu tenho que colocar um material dessa espessura. Por isso que a gente clareia antes. Se eu quero que ele fique um pouquinho menos claro, eu consigo botar um pouco menos. Então, para cada milímetro de material, eu consigo mascarar. Na lente, eu tenho um dente que ele fez canal que ficou escuro. Eu vou lá, desgasto o dente e ponho uma espessura de porcelana maior. Na resina, eu não sou a favor de desgastar dente. Então, a gente tem um limite da expectativa do paciente e do que ele tem em boca.
Entendeu? Por exemplo, no caso do Gilson, a gente conseguiu reconstruir, ele fez o clareamento, ele não queria um dente tão claro, a gente conseguiu deixar um natural, reconstruir o que ele tinha quebrado das pontinhas dele e deixar um sorriso mais natural. Se você quer realmente um sorriso mais claro, a gente precisa ou atingir um tom de clareamento satisfatório, ter um dente bem posicionado, mas aí eu vou ter que desgastar o dente dele para fazer esse assentamento da peça. E quando eu tenho bruxismo, né? Bruxismo que eu tenho. Dá mais trabalho ainda, né? Porque Exatamente. Aí a gente precisou primeiro começar a posicionar com o Invisalign o dente dele, porque ele mordia muito na pontinha. É o bruxismo. E aí quebrava tudo, a gente conseguiu melhorar essa inclinação para viabilizar colocar essa resina. No caso da porcelana, nessa fase, ela já vem em 2 passos. A gente faz um desgaste nesse dente, que a gente chama de preparo. Vai lá com o scanner, escaneia de novo aquele preparo que a gente fez, manda para um laboratório. O laboratório vai fresar essas peças, vai fabricar as porcelanas, vai maquiar, vai polir, vai me mandar já a pecinha perfeita em porcelana para eu chegar com cimento e só colocar ali em cima. Cimento, né? É um cimento. Uma então, dúvida. o meu foi esse daí, então, Gilson. Não tenho uma foi dúvida. a porcelana, foi mão esculpida mesmo. Essa é resina. Eu fiquei, eu acho que umas 6 horas lá. Porque o dele foram todos, o meu só era 4, no caso. O dele foram todos. Não, mas eu no caso... Eu me lembro, doutora. Um caos. Um caso pessoal aqui, eu e o Gilson. Logo que ele colocou essa... Logo que ele colocou essa lente, pelo menos a minha doutora na época, ela pegou e me orientou. Olha, você não pode comer algumas comidas porque ainda estão... A doutora do Gilson também orientou ele. Aí o Gilson chegou lá. Doutora, Júlia, eu não consigo ir pro escritório hoje. Eu falei, mas por quê? O que aconteceu, meu amigo? Aí ele falou, olha aqui, ele bateu uma foto e tava quebrada assim. Ele primeiro me manda a foto da frigideira. Olha, pessoal. Com farinha. Isso não foi culpa da dentista. Não, isso não. Eu Não fui foi mesmo. aconselhado. Não coma farinha, alimentos que vão causar forte impacto, não roa osso. Eu fiz todo o contrário do que foi me dito, né? Resultado. Quebrou 2. Lá você foi véspera da minha viagem. Exatamente. Ela tinha comentado comigo. Doutora, eu mandei mensagem pra ela 10 da noite. Me ajuda. Da primeira vez, porque foram 2. Uma vez ela tava viajando. Ela teve que pedir pra uma outra colega. Né? Ela tava com Covid. Essa foi a primeira vez. Ela teve que pedir pra uma colega dela. Aqui eu esqueci agora o nome, mas muito boa também. Ela me atendeu lá e tudo mais, reconstruiu o meu dente com resina. Aí voltei a sorrir de novo. Aí, recentemente, não faz tanto tempo assim, de novo. Aí o que foi que eu fiz? Em vez de mandar logo a foto pra ela, Ele manda primeiro da frigideira. eu mandei a foto da frigideira, do prato com farinha. Já sei o que aconteceu. Aí ela escreveu, meu Deus. Ela já sabia do que se tratava. No outro dia, fui pra lá de novo, ela me atendeu cedo, não foi? Acho que foi na hora do almoço, né? Sei lá, eu fui pra lá e voltei a sorrir de novo. Não façam isso, tá? É porque eu sou... Escutem a doutora de vocês, por favor. Por favor. Por favor, porque acontece esse tipo de coisa. Desculpa, pessoal, que eu tô doente. Mas, doutora, em relação, de novo, à resina e ao porcelanato, qual é o mais resistente ou não? Tem que ter os 2 cuidados, tem que ser mais seletivo nas suas comidas. Só pra complementar, antes que eu me esqueça. No caso da lente, a pessoa, em seguida, ela pode fazer o tratamento em Invisalign depois que refez toda a boca dela, tá com a sorriso igual do Gustavo Lima. Tem a necessidade de fazer o uso do Invisalign? Porque no meu caso, por exemplo, olha só, a resina, o meu é resina. Eu fiz o ajuste e continuo usando o Invisalign. Pelo menos deveria usar, mas não estou usando. No caso da lente, precisa usar? Então, o que a gente vê muito acontecer? As pessoas só querem fazer em cima, né? E aí não fazem embaixo. E aí não tem contraindicação. A gente tem paciente que tem implante, que usa Invisalign. A gente tem paciente... Eu não tenho paciente que tenha lente no arco todo. Até porque ali já fica meio que compensado. Minto, eu tenho agora que eu me lembrei, tenho um paciente. E o que a gente está fazendo? Está alinhando embaixo. Entendeu? Porque muitos fazem em cima e o de baixo tá aquela bagunça. Então, a gente consegue sim tratar. Se precisar
mesmo com a lente, expandir um pouquinho do arco, fazer ali uma movimentação mais simples, a gente também consegue. Só que para fazer a movimentação com os alinhadores Invisalign, a gente usa, muitas vezes, dependendo do movimento, a gente precisa colar uma resininha na superfície do dente, que a gente chama de attachments. Que é ali que a força o plástico vai fazer a força e vai fazer o dente movimentar. Na porcelana, a gente não consegue colar. Né? Nada gruda na porcelana. E aí a gente também... Não grudaria, a gente colocaria ali um ácidozinho, mas assim, vai estragar, vai despolir, não é recomendado. Quando precisa, a gente coloca por trás dos dentes, tá? Mas é menos comum a gente ver isso. Quando vê tratando de baixo, de cima já está alinhado, é mais por isso. De resina, não. O que acontece? No caso do Gilson, por exemplo, a gente não conseguia fazer a resina, porque a mordida dele não permitia. Nós conseguimos dar um alívio numa primeira etapa de tratamento. Ele ia fazer uma viagem, queria os dentes dele ali lindos e maravilhosos. Então, a gente agilizou o aparelho, fez a resina, ele conseguiu ir viajar. Quando voltou, nós retomamos o tratamento com o Invisalign para continuar esse alinhamento e continuamos tentando alinhar, né? Mas é totalmente possível. E é bem comum. O da Bruna também, nós chegamos a fazer ali uma reanatomização antes. Então, é bem legal, porque a gente consegue... Tem paciente que tem implante. Aí, o implante, ele não mexe. Depois que você coloca aquele implante no local, ele não vai mais mexer. Mas isso não impossibilita de você movimentar o restante dos dentes. Então, é bem legal a flexibilidade que a gente tem. Eu consigo travar um movimento no planejamento com o Invisalign e não mexer ali. No caso também, por exemplo, o implante já vai ser colocado de forma correta na sua boca, né? Exatamente. Pelo menos. Então, ele não tem muito o que fazer relacionado a isso. Mas, doutora, por exemplo, na questão do Invisalign, hoje o Invisalign, como é que o Invisalign ele pode proporcionar, por exemplo, para uma pessoa esquecida? O Gilson, por exemplo, é muito esquecido. Tem alguma coisa, por exemplo, pô, doutor, eu só tenho uma plaquinha. Uma plaquinha. Só que eu sou muito esquecido, eu perco a placa, eu às vezes eu jogo fora sem querer. O Invisalign, ele tem algum projeto, alguma coisa do tipo, alguma garantia? Pô, joguei minha plaquinha fora e agora eu preciso ter uma outra placa. Como é que o Invisalign faz? Ele te proporciona? Como é que é? Explica um pouco pra gente isso também dessa forma. Vamos lá. A gente tem alguns pacotes de tratamento, tá? A gente tem só o último, que eles são alinhadores ilimitados, que a gente chama. Graças a Deus é o do Gilson. A gente tem 5 anos de alinhadores ilimitados. Então, assim, se você perder um, isso é muito uma dúvida constante das mães, né? Que criança teria mais facilidade de perder ali o alinhador. Se perde um, Eu sou especial. e aí você não encontrou, muitas vezes o próximo ele vai encaixar um pouquinho mais apertado, mas ele vai encaixar e a gente consegue dar continuidade no tratamento. Então, É o que ela falou que, normalmente, por exemplo, ela entrega pelo menos 3 peças. São mais Aí tu, 10 pra ti, aí tu né? deveria usar por 7 dias, 14 dias em Isso. tese. Aí vamos supor como já aconteceu comigo, que eu perdi no dia seguinte. Eu saí de lá, no dia seguinte eu perdi. Só que eu já tinha um outro. A gente percebe que encaixa com Ele um pouco de encaixa mais dificuldade. apertadinho. Por quê? Porque em tese tu não fez o uso adequado da primeira peça, então o teu dente não cedeu, Ele não fez o movimento Não fez o naquele movimento. plástico, né? aí dói. Aí, meu amigo, dói, o teu dente fica um pouco adormecido. O ideal é o quê? Não perder. Exatamente. É o certo, né? Mas infelizmente nosso amigo tem um pois é, esquecimento sou especial. comum. É um Mas tu esquecimento acredita, isso comum. não é comum. Não é comum os pacientes perderem, esquecerem, assim, nos locais. A gente vê muita gente quase perdendo. Já vi revirarem até o lixo. Nossa, cadê? Tava num papelzinho, assim. Colocou neste papelzinho. Ela tá falando de mim de novo. A gente dá a gente chama de case, né? A gente dá uma caixinha linda, personalizada. Eu já ganhei 4, eu perdi 3. colorida. Cabe no bolso. Eu ganhei uma preta, Mas o uma paciente branca, anda uma com verde. guardanapo, enrola. Aí o garçom vem, Égua, cata e leva pro lixo. Recentemente Conta aí, aconteceu Júlio. com a gente. Conta aí. Eu e o Gilson, a gente foi pra uma reunião. Eu falei, não, Gilson, bora almoçar aqui no... Acho que era Remanso do Bosque, não me lembro Foi, qual é. no Remanso do Peixe. Peixe, não sei qual é o nome lá.
Quando veio, eu falei, Gilson, eu quero pedir isso, eu quero pedir aquilo. Aí o Gilson, poxa, mas eu vim de Invisalign, eu vou tirar aqui. Eu peguei, passei a não, mão. e outra, ele não vai nem no banheiro, né? Ele só vai assim, não, você chega. Botou no papel toalha. Falei, porra, bacana, tranquilo, deixa aí. Eu rolei Deixa lá, aqui. deixei. Aí a gente começou a conversar, nem gosta de conversar também, eu e ele. Papá conversando, não sei o que. Aí o garçom, super atencioso, pegou, limpou a nossa mesa, levou tudinho. Aí a gente comendo aqui. Aí o garçom, desculpa. Eu acho que vocês deixaram alguma coisa aqui dentro que eu acho que não sei, ele só falou, toma aqui, ele falou, meu Deus, é o meu dente. Doutora, nesse dia eu chorei de rir lá, falei, não dá. Não dá, mas infelizmente, tem pessoas que acontecem isso, que bom que o Invisalign tem esse a forma como, processo acho que aí. aqui já falei foi tipo assim, normalmente é te dado mais de uma peça. Se tu perder, não é que tu deveria usar, não seria o adequado. Mas ele tu supre pode. aquela necessidade supre essa ali. necessidade. Só não pode acontecer. Aí, se você no outro dia perder a outra, Aí é difícil. aí a gente vai precisar. Perdi todo o meu tratamento? Não. Se você tem esse pacote que viabiliza mais placas, a gente vai escanear. Eu já tenho um scanner dentro do consultório. Já ia falar isso. Então, a gente não precisa mandar para outra clínica mais, né? Graças a Deus. A gente tem lá na clínica, escaneia, manda de forma digital para a fábrica e a fábrica manda esse plástico para a gente já uma nova sequência, um novo planejamento para a gente dar continuidade. Cara, como a gente já fez algumas vezes, né? É impressionante. Eu acho que eu já escaneei minha boca aí umas 4 vezes, galera. A gente vai lá, tem um negócio que coloca dentro assim, fica... Aí, do nada tu vê o formato da tua boca no computador. Joga pro computador e fica lá. E tu, olho, É no drive. É tipo assim, na nuvem lá. Só que no meu legal caso... porque os pacientes, eles conseguem enxergar o problema. É. A gente tem uma tela Sim. onde aparece esse scanner na hora que eu vou realizando durante a avaliação. E o que eu mais ouço dos pacientes é isso. Nossa, ela nem precisa dizer qual é o problema, que eu tô vendo aqui agora. Sim, eu tô vendo cara, que você tem uma cárie, eu tô vendo é que o muito dente tá tecnológico. torto. Sim. E naquele scanner a gente já consegue fazer, a partir de uma inteligência artificial, a simulação de como vai ficar o seu sorriso na sua face. Pra se mexendo assim, Ele né? vai na hora e cria um projeto para o seu sorriso. Já vê no teu rosto o alinhamento dos O teus que dentes. é e como vai... E como vai ficar. Cara, muito bacana. E ela comprou antigamente, logo no início, eu acho que tem 1 ano já, né? Foi em outubro. Vai fazer 1 ano, então. Eu fui, ela não tinha ainda o aparelho. Aí eu tive que refazer esse scanner, se não me engano, só tinha uma empresa aqui em A gente Belém tinha uma clínica parceira de que radiologia fazia esse trabalho. Aí ela comprou o equipamento, ela mesma já faz. Ela mesma que já escaneia lá em tempo real lá, tu já sai de lá, não com o encaminhamento para ir para outra clínica fazer o procedimento, porque ela comprou a máquina. Isso. No E caso. essa versão que a gente tem agora, ele tem essa tecnologia em que eu faço a sua foto no celular pelo aplicativo da Invisalign. E aí, quando eu faço o escaneamento, ele cruza a informação. Aí ele processa o alinhamento a partir dessa inteligência artificial e joga na tua foto. Então, você consegue ver a foto do antes e depois, mostrando a correção. Óbvio, eu sempre digo que depois vai ficar ainda melhor, porque nesse primeiro momento, ele é feito a partir de um banco de dados de inteligência artificial. Depois sou eu que vou sentar e vou refinar e vou planejar específico para o seu caso. Mas o paciente já consegue ter aquele impacto de se ver, de ver uma previsão de como vai ficar o tratamento dele. Isso é muito legal, isso alinha muito as expectativas. Eu acho que o paciente ele entra no tratamento de uma forma muito mais segura, de ter uma noção, porque a gente acha que o paciente está entendendo, essa é a verdade. A gente fala e 5% somente fica absorvido. A gente acha que todo mundo é dentista como a gente, né? E é muito legal, eu percebi isso nesses 10 meses que eu estou com o equipamento, eu escaneio todo mundo. Independente, você vai fazer uma avaliação lá no consultório, está na sua avaliação clínica o escaneamento. Porque a partir dali, se você tiver que colocar um implante, eu vou lhe mostrar. Se tiver o espaço adequado, eu vou lhe mostrar. Se não tiver, eu vou explicar por que não está. Nesse equipamento também, ele consegue mapear a força de contato dos dentes. Então, ele consegue dizer se você tem um trauma no dente que está sobrecarregado, se a sua mordida está equilibrada dos dois lados, ou se um lado você está mordendo mais do que o outro. Então, a gente trata tudo isso como uma forma preventiva. Eu gosto muito de falar de prevenção, de avaliação clínica, de a gente mostrar isso para o paciente e me encanta ver ele visualizando isso.
Porque antes a gente dizia, tem uma restauraçãozinha para fazer lá no seu siso, lá Não atrás. sabe nem o que é. Não sabe o que é, não sabe o tamanho. O paciente chegava, nossa, era um buraquinho, o dentista fez um buracão. Não, o paciente não estava nem vendo o que era. Ele sentiu, achou, imaginou aquilo na cabeça, né? E é muito legal ele conseguir ver um antes e depois de uma restauração. Meu paciente que faz lente, no final a gente escaneia para mostrar como ficou, guardar aquela posição onde estava aquele dente. Então, a previsibilidade, o entendimento do paciente, o paciente enxergar o tratamento dele. Tive uma paciente que ela disse assim, eu já sei tudo que eu tenho que fazer, só de olhar para isso aqui. Não precisa nem só falar, olha, aqui está torto, aqui precisa não sei o quê. Já virou dentista rapidinho. Eu disse, é ótimo isso, porque às vezes parece que você está querendo empurrar alguma coisa, né? Eu queria... Não, Deus, assim, não tem não existe essa possibilidade. Eu só vou oferecer para o meu paciente o que ele realmente precisa. E quando ele entende isso e confia e acredita no que a gente está propondo de tratamento, tudo caminha melhor. É fantástico a gente ver o processo acontecendo. Porque tem paciente que vai fazer um procedimento e vai resolver o caso dele. Mas tem paciente que ele vai ter que passar por um processo. Nossa, meu sonho era ter os meus dentes de porcelana. Mas o seu dente é escuro, mas você tem um dente torto, mas você tem 2 dentes faltando, mas você... Então, ele vai passar por várias etapas, até que no final às vezes a gengiva está baixa, tem que tirar um pouquinho de gengiva, né? Aí vai fazer o projeto. E quando ele entende o porquê de tudo aquilo, tudo vai se tornando mais leve. Ele vai acreditando em cada fase, ele vai coordenando as expectativas com a gente. No final, o resultado é de felicidade mútua de todo mundo, né? Assim, todo mundo feliz porque conseguimos sincronizar as expectativas. Poxa, é muito bacana isso. Mas, doutora, tem uma pergunta que eu acho que a maioria dos nossos internautas também querem fazer. Internautas, né? Mas temos internautas, clientes que estão nos assistindo também. Doente. Mas, doutora, por exemplo, a pessoa finalizou o procedimento dela, certo? Utilizou todas as placas dentárias dela relacionadas ao Invisalign, utilizou tudo isso, certo? Sim. Como a senhora mesmo disse, a questão da nossa velhice, ela tende o nosso arco a ficar... Contrair um pouquinho. Isso. No caso, o aparelho, a gente vai ter que fazer um novo procedimento, ou como é que funciona dessa forma? Por exemplo, eu, Gilson, tô com 40 anos. Em 5 anos eu fiz o meu tratamento e terminei com 45. 10 anos começou a entortar tudo aqui, eu vou ter que refazer tudo de novo, por mais que eu faça um acompanhamento adequado, porque é genética, isso é isso ou não? Tipo, vai chegar um dia que vai entortar, não tem jeito. Então, o que eu digo para os meus pacientes? Não sei se vocês lembram que existe a famosa contenção. A contenção. E aí se tem muito discutido sobre o tempo que precisa ser usado esta contenção. E o protocolo Ruth Andrade, o que eu preconizo, é que o paciente ele use isso para sempre. Por quê? Porque o envelhecimento vem. Porque a gente não tem como prever como é a sua genética, como vai ser essa sua perda óssea, como que vai acontecer essa contração do seu arco, se vai acontecer. Então, o que eu faço com meus pacientes? Terminou o tratamento, você vai usar um tempo direto, aquela contenção normalmente 6 meses, como se fosse um aparelhinho. E aí depois você vai usar para dormir. Use para dormir. Você vai proteger o seu dente de desgaste. Às vezes a gente está um pouquinho mais tenso, né? Aperta ali um pouquinho mais o dente, acaba gerando uma proteção e você vai evitar que sofra esse efeito colateral do tempo. Porque se você usar a contenção, ele não vai modificar ali o formato do arco. Essa contenção da Invisalign, que a gente chama de Vivera, ela abraça todo o arco. Ela não é só aquela contençãozinha que prende de canino a canino. O que a gente tem visto muito? Paciente que até faz um controle de contenção dessa que prendia por trás dos dentes, né? Aqui no inferior. Só que a lateral começou a contrair um pouquinho. E aí, alguns já têm indicação de um retratamento. Quando você põe essa outra que ela abraça o arco como um todo, você está preservando o perímetro daquele arco, o formato daquele arco. E aí, dificilmente, ele vai entortar. Então, a contenção, se você conseguir... Eu tenho paciente que vive tranquilamente dormindo com contenção e não incomoda em nada, e você tira, e você lava, você não causa dor, porque aquilo ali está passivo. Você está apenas prevenindo de ter um entortado dos dentes no futuro. Quando é criança,
a gente não tem só uma fase, né? A gente já sabe que a gente vai ter que tratar de novo. Então, por exemplo, um paciente que ele faz Invisalign First, como a Laurinha, o Invisalign First ele veio para ali gerenciar espaço dos dentes. A gente percebe muitas crianças trocando o dente vindo tortinho, às vezes amoleceu e não trocou no momento certo. Que é o caso da Laura. Então, a gente faz um gerenciamento de espaço, guiando o dente para nascer no lugar certinho, expande o arco, vai deixando eles na melhor posição, porque se a gente diz assim, quando nascer tudo, a gente arruma. O cal já está instalado e aí a gente precisa, às vezes, tirar dente. É um tratamento muito mais doloroso, muito mais complexo. A gente não quer isso para os nossos filhos, né? Então, com certeza, você levar... Eu brinco que deveria entrar na caderneta da criança. Né? Assim como tem vacina, como tem outras coisas... Com 6 para 7 anos, as crianças precisam fazer uma avaliação com um ortodontista, não é só com dentista. Porque muitas vezes o odontopediatra ele não é ortodontista. Para que a gente avalie crescimento da mandíbula, da maxila, da face, as proporções, se as trocas de dente estão acontecendo num período certo, no local certo, porque a gente consegue fazer uma intervenção nesse período. E aí, com certeza, lá na frente, quando precisar finalizar o encaixe, está tudo muito mais simples, vai ser muito mais confortável para os nossos filhos. Fora que a gente vive a era do bullying, né? A era do bullying. Hoje em dia, a gente sabe que tem até um artigo também publicado nisso, que diz que o maior fator de bullying da infância, ele vem dos dentes. Ele vem do sorriso, da expressão facial, se não fecha a boca, se o dente é muito para frente, projetado, se está torto, se está faltando. Então, infelizmente, hoje isso é muito discutido e a gente não quer que nossos filhos passem por isso. Sofreu muito. Não, com certeza, eu fico com certeza até ele sofreu muito pior bullying que na não, escola. eu era o que avacalhava, infelizmente. Eu tinha dois... Eu também. Eu avacalhava os que eu mais gostava de apelidar meus amigos. É Boca de Ferro e Dentuço. Era o apelido favorito. Não, aquele Boca de Ferro ali. Não, aquele Dentuço ali, porque era selado. A gente tem infelizmente, essa questão do bullying muito forte, principalmente relacionada à boca, porque pra mim, hoje, a gente lida muito com clientes, pelo fato da gente não ser somente contador, também na questão do empreendedorismo. Mas quando a gente enxerga, eu não olho diretamente pros olhos da pessoa. Tu olha pro olho da pessoa, tu olha pra quê primeiro? Tu olha pra boca da pessoa. Cara, eu olho no olho, bicho. Suspeita, Eu porque olho eu no vou dizer olho. que eu vou olhar pro sorriso com certeza. Eu olho no olho. Eu olho no olho. Quando eu troquei, coloquei minha não, isso também, sim, não, a gente chama sempre atenção. Sim. literalmente, a nossa porta de entrada. Nosso É cartão sorriso. de visita É o é o nosso carro. sorriso. Tu vai olhar, teu dentinho amarelinho, né? Eram assim. Eu brinco que você pode estar com a melhor roupa. Se seu dente não tiver bonito, vai ter alguma coisa que vai estar em desarmonia. Mas você pode estar com a roupa mais simples. Se seu dente estiver impecável, você fala, o sorriso daquela pessoa é Não, lindo. eu tenho alguns casos que... A pessoa é linda. Depende, se for pra uma mim situação é quando o meu amigo aqui não tem o que resolva aqui. Resolveu. Hoje, isso é verdade. O cartão de visita... Eu me lembro que eu trabalhei numa empresa em que... Era de representação comercial. Em que a própria representante comercial, como eu trabalhava com ela falou assim, quando você tiver uma condição financeira, a primeira coisa que você tem que fazer, conserte seus dentes. Ela falou dessa forma pra mim. E ela falou duro assim, olha, ajeite os seus dentes. Porque quando você vai chegar para um cliente, normalmente a gente atendia alguns supermercados grandes, a gente atendia vários compradores importantes. Agora faz sentido pra mim. Não, e não é só a questão do dente. E eu fiquei com isso na cabeça e falei, cara, sendo que os dentes dela também eram bem alinhados, eram bonitos. E eu falei, cara, e isso, querendo ou não, ficou no meu subconsciente. Eu acho que foi por isso que a primeira coisa que eu fiz, eu vou ajeitar meu... A primeira Tem coisa que ele fez, muito quando ele estudo começou a ganhar que diz, dinheiro, né, foi... que quando uma pessoa lhe vê, ela tem 3 segundos para montar uma opinião sobre você. Infelizmente, ela não sabe o seu currículo, ela não sabe as suas habilidades, ela não sabe, né? ela não sabe absolutamente nada de você, mas ela vai gerar uma opinião a partir da sua impressão, Imagem, como um da todo, sua na imagem. verdade, né? Então, imagina você, um empresário de sucesso, com um dente, com uma cárie aqui na frente, com um dente torto sobreposto. Infelizmente, alguém vai aparecer com uma ideia formada sobre você.
E às vezes Isso é a gente se preocupa com tantos outros detalhes, com aquela roupa de marca, com aquele, né, tá com o cabelo impecável, tá com o relógio da moda, tá com tênis, mas é o seu sorriso que está falando muito mais sobre você. Porque é onde o olho bate primeiro. Isso é verdade. É impressionante, assim, às vezes eu não gosto muito de falar de estética, porque a gente tenta priorizar a saúde, tenta... Mas é inevitável, né? Mas é inevitável, porque hoje em dia isso é muito exigido, a rede social exige muito, gera uma comparação. A pessoa, quando ela vai procurar a gente para um serviço, ela já vai na nossa rede social, ela já vai querer ver a nossa imagem. E o sorriso fala muito, fala muito. Eu estava vendo, inclusive, uma dermatologista falando que hoje em dia ela trabalha modificando com a harmonização o rosto de artistas. Ele vai fazer um papel de um super-herói, tem que ter uma mandíbula mais assim, tem que ser mais, né, um queixo mais assim. Se vai ser um bonzinho, ou um rosto mais fino. Então, tudo isso tem um padrão de características. Não é que a gente tenha que viver dentro do padrão, mas às vezes a gente está passando uma informação que não era o que a gente queria. E está desperdiçando a nossa energia, investindo em outras coisas para tentar atingir os nossos objetivos, quando às vezes é um detalhe, um sorriso, um dente, o feijão que está com passando uma impressão errada de você. É chato falar sobre isso. Nem todo mundo entende. Nem todo mundo entende. Como eu sempre brinco assim, a minha prioridade sempre é a saúde, mas o que chega no nosso consultório é a exigência estética. São poucos os pacientes que, se eu for abordar uma exigência estética, ele vai dizer, não, se for pela estética... eu acho que dificilmente vai mudar isso, Agora, sabe? se você abordar a saúde, eu tenho paciente que, se eu disser assim, o seu dente, se você arrumar a mordida, alinhar os seus dentes, você vai proteger para evitar uma fratura. Se eu tivesse abordado a estética, ele não faria o tratamento. Mas como ele viu a preocupação em eu cuidar da saúde dele, são poucos. Isso é 10%. Eu sou um desses, doutora. Mas ainda tem. Eu vou só pela saúde. Pela exigência que hoje em dia nós temos de estar com o cabelo no local certo. Cara, quem fala que isso aí é mentira é um mentiroso, é quem tá falando, porque isso é verdade. Isso acontece com as crianças, isso é a realidade. Isso acontece. Isso. Na nossa época, a gente tinha o bullying e ficava por aquilo mesmo. Né? Hoje em dia, não. Isso tem uma força muito maior, isso impacta muito na vida das crianças, a gente vê uma repercussão muito maior. Sim. Então, a gente não quer que aconteça. Né? Eu não quero que aconteça com meu filho. O dente, querendo ou não, também, ele concilia a questão da higiene. Se tu olhar o dente daquela pessoa assim, ele tá meio desleixo, né? Então já vai olhar assim, ixi, não se cuida, não tem uma higiene bucal adequada. Imagine, vamos dizer, as outras áreas. Aí a pessoa já fica meio receosa no momento em que ela já te enxerga da primeira, desleixada. Primeira visão. Passa uma imagem desleixada. Isso é verdade. Por isso que eu vou pra academia por saúde. Ajeitei o meu dente por saúde também, tá, pessoal? Tá bom. Tá bom. Somente por isso, pra quem não sabe, ele é narcisista. Não é estética, tá? Pra quem não eu sabe, faço a minha ele é sobrancelha por estética também, porque se ficar muito grande, aí dá... Mas, doutora, Não, tu já perguntou muito. Já perguntou muito. Não, agora, contexto, não, é verdade, eu quero vai, pergunte. Você quer perguntar alguma coisa? Vamos lá, já estamos aqui com 1h06, então daqui a pouco, com 24 minutos, vai acabar. E eu queria falar, como o podcast é sobre empreendedorismo, a gente está falando aqui e tudo mais, eu queria que a senhora falasse dos desafios que é conciliar, porque a partir do momento que a senhora vai para o mercado, a senhora transforma o seu sonho, aquilo que a senhora nasceu para fazer, que claramente é o seu caso, e vira um negócio. É verdade. E esse negócio precisa de manutenção, precisa de contador, precisa de pagar despesa, precisa de funcionário, precisa de toda uma estrutura para isso se manter. Como é que a senhora concilia toda essa parte técnica em gerir o escritório? Porque hoje em dia é o escritório Ruth Andrade, odontologia, é uma empresa. Virando CNPJ, exatamente, né? É o CPF virando CNPJ, porque a senhora pode ser excelente no que faz. Se a senhora não tomar conta dessa parte de gestão do seu negócio, pois fale um pouco pra gente aí como é que... Isso pra mim foi um grande desafio. Vou fazer 14 anos de formada e a minha clínica vai fazer 7.
Então, por 7 anos, eu atendi em clínica de outras pessoas, onde eu não precisava me preocupar com gestão, com captação, com parte financeira, contabilidade, marketing. Não tinha. Gestão de pessoas, que é tão difícil, né? Eu não precisava me preocupar com isso. E aí veio o desafio de eu montar o meu consultório já como uma empresa muito mais complexo. Na faculdade, nós não somos preparados para isso. Não temos uma disciplina, pelo menos na minha época, não havia uma disciplina sobre isso. Empreendedorismo, educação contabilidade. É a coisa mais básica do básico do básico. Jurídico. E aí a vida vai ensinando. Graças a Deus, meu pai sempre me deu muito suporte. Ele tem conhecimento sobre essa parte de contabilidade. Então, ele sempre esteve ali ao meu lado, ajudando, suporte, me orientando, né? Dando esse suporte que eu não tinha. Ele já tinha muito mais conhecimento do que eu. E eu brinco, eu só queria sentar no mocho, que é a nossa cadeirinha, e atender. É só o que eu gostava de fazer. Eu queria só ter o contato com o meu paciente e atender. Mas o mais difícil é o por trás de tudo isso. Porque aí eu tive que contratar um escritório jurídico. Tenho o Bibas Maradei, que me dá todo o suporte para que a gente consiga oferecer para o paciente uma segurança a parte de contrato, a parte de direito de imagem. A gente tem termo de tudo, que antes para mim não era uma preocupação, mas é tanta coisa que vem aparecendo e a gente vê acontecendo com colegas que a gente tem que ter respaldo disso. A gente tem uma empresa de contabilidade que está ali, eu brinco, eu pago tudo que precisar, eu pago todos os impostos, só não me venha com multa e com nenhuma surpresa. Porque, infelizmente, se a gente descuida de qualquer coisa, é tanta papelada, é tanto imposto, tanta coisa que eu fico apavorada. Então, é muito detalhe. Tem uma empresa, né, que faz o controle disso. Aí agora nós já tem um tempo, né, a exigência do marketing. A gente não tinha essa exigência. Os meus pacientes, até ano passado, eram 99,9% indicação do outro. Tamo junto nessa. Todos os meus pacientes, eles vinham por indicação. E eu digo que é aquele paciente que ele já vem alinhado, ele já vem sabendo com as expectativas dele, como que funciona lá na clínica, quem é Ruth Andrade, odontologia, como que é o meu tratamento, já vi um resultado. Quando me indicaram você, a primeira coisa que eu fiz foi pro Instagram. Só que aí começou a aparecer isso, doutora, eu estou lhe indicando, a senhora tem uma rede social? Onde é que a gente pode ver um trabalho seu? E aquilo começou a me incomodar. Então, eu disse, não, agora vamos atrás de colocar Aí eu tentei fazer por conta própria, a gente não tem tempo, a gente não tem habilidade nisso, não é nossa área. A gente tem que saber onde a gente atua bem, né? Não é a minha área. Então, aí a gente contratou a Inovar, fez um vídeo de qualidade, contratou uma empresa para fazer toda a organização da página. Hoje em dia a gente tem uma empresa que faz o tráfego pago para a gente. Tentamos um, não deu certo, tentamos outro, agora que está conseguindo fluir bem. Isso era totalmente fora da minha realidade. Eu só queria cuidar de dente, só queria cuidar de pessoas e sorriso. E agora eu tenho que saber de jurídico, de contabilidade, de marketing, de neuromarketing, de imagem pessoal. De copy. Aí tu tens que fazer uma gestão de pessoas, porque tu tem que estimular a tua recepcionista a estar ali atrás do paciente, quem que não voltou, por que não voltou. Tu tens que ensinar, não digo ensinar, porque eu acho que isso é bem... É de cada um, né? Já vem com a pessoa. Mas está orientando ali como tratar bem, o que a gente pode fazer para ter uma receptividade maior. Né? A marca é sua, né? Porque tem que ter a cara da Ruth Andrade Odontologia. Exatamente. Então, eu quero que meus pacientes eles sejam reconhecidos pelo nome. Eu quero que a gente lembre que ele foi para o aniversário, que ele fez uma viagem, que a filha teve um filho, que não... Sabe? Eu acho que isso é a diferença do tratamento. Né? Hoje em dia a gente fala muito de humanização e banalizou um pouco, né? Para mim, a humanização é mais um acolhimento do que uma humanização, eu acho. Eu acho que é você receber o paciente, é você tornar ele de casa, é você colocar ele como se fosse da sua família. Eu me sinto em casa lá. Eu sento na mesa dela, na poltrona dela. É verdade. Abre o computador, enquanto atende a Bruna e a Laura, ele vai trabalhar. Isso é que é legal, sabe? Só que a gente não foi treinado para isso, para passar para outras pessoas
a nossa característica, o que a gente quer que seja repassado para os nossos pacientes. E eu acho muito legal que o meu jurídico, ele também atua na parte de treinamento e gestão junto comigo. E quando eles vão fazer o treinamento das meninas, eles dizem assim, não é nada pessoal, não é nada contra você, não é nada contra o seu jeito. É como a Ruth Andrade Odontologia... A cultura da empresa Ruth Andrade. Funciona. Independente de quem venha trabalhar aqui, é assim que é. O esses propósito processos, da né? empresa é esse, a forma de atendimento é esse, essa é a cara da empresa, é a nossa cultura. Independente de quem esteja lá. E a gente pega pessoas que vêm de diferentes culturas, de diferentes criações. A Ou gente de outra precisa empresa, fazer com a outra pessoa. cultura. Exatamente. A gente precisa fazer a pessoa entender. E é muito legal que eu trabalho com pessoas que a gente vê o brilho nos olhos. Eu digo assim, nossa, eu olho para as meninas que trabalham comigo, elas entendem, elas vivem aquilo junto comigo. Elas vibram com as nossas conquistas. Ontem, quando Elas fazem parte. Elas fazem da parte, cultura. elas são parte. Sem elas... Sem elas, a gente não é... Ontem, quando a gente recebeu o prêmio do Diamond dentro da Invisalign, um prêmio que poucos no Brasil têm. Parabéns, inclusive. Eu mandei mensagem para elas, até me emociono, porque assim, nossa, elas gratificante, conquistaram tudo isso comigo. Uhum. A gente tem grupo do marketing, a Raíssa, aqui da Inovatar, eu vibro junto, porque eu sei, quando a gente colocou uma meta para a gente estar ali, nossa, foi realizado. E eu quero ser referência no que eu amo fazer. Parece que é uma coisa de ego, não é, é de Realização pessoal. É de a gente conseguir estender um bem para o outro, fazer bem para o outro, né? Eu vejo a odontologia dessa forma. Para mim, os outros saberem o que tem, o que não tem, é eu saber que eu consegui atingir mais pessoas, alcançar mais vidas, fazer diferença na vida de mais pessoas. Esse é o meu objetivo. Faz parte do seu propósito de vida. Faz parte do meu propósito de Legal, vida. doutora, a senhora disse tudo isso, né? E me veio na cabeça a questão do exemplo também, porque a senhora, logo no começo do podcast, falou assim, o tratamento preventivo é muito melhor do que o tratamento pós, o que possa acontecer de dor relacionada a tudo. E a gente percebeu, pelo menos da sua fala agora, que não é só da odontologia. Você faz isso daí em todas as áreas da sua vida, que é no jurídico, que é no contábil, que é também na prevenção. Tu percebeu isso? Uhum. Então, você não utiliza só... Não, você tem que fazer o seu tratamento preventivo. Olha, eu vou pagar tudo que tem de imposto. Não gosto de pagar, mas me paga que eu não quero problema, não quero multa, não quero nada. A questão preventiva, justamente, aí você vai e chega para, olha, você tem que fazer um tratamento preventivo nos seus dentes. Mas quando a pessoa pega, por exemplo, a doutora Ruth Andrade, não odontóloga, na vida, empresária, pessoal, a gente percebe a questão também dessa prevenção, que é muito legal pela questão do exemplo. Quando você passa o exemplo, automaticamente a pessoa já começa a lhe seguir por causa disso. Cara, muito bacana. E o universo devolve. Legal. Acho que a questão desse prêmio nada mais é do que a materialização. É o universo devolvendo. Deus vê tudo que a gente faz, né, diariamente. Eu digo que foi um presente. Eu confesso que nesse período era uma meta, né, que a gente colocou. Depois eu tinha desistido. Eu disse, não, vai ficar para o próximo semestre. Não é o momento. Deus foi mostrando que era. Quando a gente foi vendo acontecer, e é muito engraçado que quando eu estou apresentando um caso para o paciente, eu falo de coração, como se eu quisesse que aquele tratamento fosse realizado em mim ou em alguém da minha família. Eu me peguei falando, eu até brinquei com meu esposo, eu disse assim, a gente sabe quando a gente ganha o coração do paciente, né? A senhora ganhou o meu. E aí eu vi a minha SB olhando, sabe quando a pessoa te olha com admiração? Sei. Eu disse, gente, a certeza que a gente tem que a gente está fazendo está no caminho certo. E aí os pacientes já começou a aparecer e foi acontecendo. Quando eu me dei conta essa semana que a gente estava perto, eu te confesso que eu não estava nem vendo se estava perto, se não estava, porque eu achava que já tinha... Quando eu disse, meu Deus, a gente vai ganhar o prêmio. Aí eu liguei para todo mundo, eu disse, olha onde a gente está. E não deu outra, a gente conseguiu, porque a equipe toda trabalha, porque todo mundo está engajado, porque todo mundo entende o propósito, todo mundo está andando no mesmo sentido. E isso é muito legal. Imagina se eu sozinha não faço absolutamente nada. Eu tenho conhecimento, eu estudei, amo o que faço. Mas não dou conta de tudo, já tentei dar. Impossível. E é impossível.
é impossível, a gente não consegue. A gente vive com pessoas e a gente precisa de pessoas. E eu tenho uma mentora hoje em dia que me ajuda muito também a organizar toda essa gestão, a botar todo mundo junto, né, e direcionar, que tem muito mais experiência do que eu. E eu fazendo uma reunião com ela, ela disse: olha onde você chegou, olha a equipe linda que você formou. Construiu, Nós né? fizemos uma reunião com ela por vídeo, ela conseguiu sentir isso. Ela disse: nossa, eu vi em todo mundo e eu consegui ver o mesmo brilho e eu vi todo mundo sentindo o que você passa. E isso é muito legal, porque o mais difícil é você ter pessoas que estão na mesma frequência que você. É bem difícil. É muito difícil, É bem né? difícil. E aí a gente também começa a ver que os pacientes que começam a chegar no nosso consultório, eles já vêm nessa frequência. Eles já Atraindo, né? A energia. É energia impressionante, atraindo. é lindo de ver, né? Eu digo assim, meu Deus, ela ama estar ali naquele consultório, porque às vezes eu esqueço até dos problemas lá fora. A gente se deu bem logo no primeiro dia quando eu entrei lá, não foi? E a gente conversa e a gente é muito além de cuidar de dente lá dentro do consultório. É ou não é? Não é porque Com é meu, não. certeza. Mas é Certeza. muito além disso. Eu amo ir lá no consultório. Eu brinco que pode ter dentista, e com certeza tem, que ame fazer tanto quanto eu amo. Mas mais do que eu. Mas vai ter que suar, porque Deus o livre. Eu amo Caramba, o que que legal. eu faço. É muito Top, né? legal. Não, é muito bacana esse, doutor, porque eu vou lhe falar. A questão de gestão de pessoas, eu acho que é um dos principais, não é problemas, eu não vou colocar problemas. Porque Desafios. senão a senhora Desafios. É um dos principais desafios. Eu leio alguns livros em que eles falam que empreender nada mais é que tomar conta de uma creche de adultos. Isso é muito engraçado, A Bruna que porque normalmente a gente vivencia isso quando a gente está no lado do empreendedor. Todo mundo fala, não é assim. É, porque querendo ou não, cada pessoa tem uma característica diferente. A gente Tu não vai pode... ter que aprender a lidar. Isso. O Extrair o melhor de empreendedor cada um, né? extrair o melhor de cada um justamente por causa disso, porque é muito difícil lidar com várias cabeças diferentes, literalmente. Eu acho que é por isso que a nossa energia como empreendedor é muito sugada devido a isso, porque tu tem que se doar um pouquinho para cada pessoa. E isso, querendo ou não, não é que te tira a tua energia, não é a palavra. Exige uma mas energia. E a gente uma- não foi uma treinado para atenção isso, maior. né? A vida o que vai desafio ensinando maior e é tudo nosso, mais. porque eu, por exemplo, tenho uma dificuldade terrível de demitir alguém. Eu tento dar milhões de oportunidades para a pessoa, e não é bem assim, né? A gente sabe que o nosso negócio ele precisa CNPJ daquela não tem função. coração. Existe aquele cargo, é porque tem uma demanda para aquela função. E às vezes a gente, óbvio, Depende tenta a mais da primeira, pessoa, muitas tenta- das vezes. tenta a primeira, tenta a segunda, mas você vê que aquilo não está fluindo. Eu tenho muita dificuldade, eu me apego muito às pessoas. Do mesmo jeito que eu faço com os pacientes, as pessoas com quem eu trabalho, eu também me apego muito. E é difícil a gente demitir, né? Tem que se desfazer de alguém. Mas, às vezes, é necessário. É doído. Eu já passei por isso, passo por isso até hoje. Ter um negócio, a gente ter essa frieza, ter essa enxergar que aquilo não está funcionando, porque às vezes a gente acha que está tudo bem, a gente está investindo horrores em um monte de área tá. e o negócio não está fluindo. Por quê? Alguma coisa está errada. E aí a gente precisa ter essa sensibilidade, parar. Nesse sentido, veio essa mentora que eu tenho, que até isso a gente tem que ter sensibilidade para escolher um mentor, né? Existem milhões de profissionais maravilhosos, mas quem tem o seu perfil? Quem tem mais ou menos o seu estilo de vida, o seu perfil de atendimento? Porque tem empresários, dentistas, que eles são marqueteiros. O negócio deles é marketing e venda. Mas tem uns não, que essa minha mentora, ela é sensível, ela ama o que ela faz, ela tem essa Por isso que bateu. ela tem isso com o paciente, de se preocupar, de propósito de vida. Quando eu assisti um curso dela, ela nem tinha essa ela nem fazia mentoria. Eu disse para ela, eu quero que você seja minha mentora. Eu disse, Ruth, eu nem tenho esse curso. nem tenho, nem Mas eu serviço. Eu disse, poxa, mas eu queria, porque você tá onde eu almejo chegar, Que top, velho. com a sensibilidade que eu não quero perder. Olha que... Aí ela olhou. Gente, é incrível como que
que semanalmente, quando a gente se encontra, em 2 horas, ela consegue me estimular, ela consegue sentir se a gente não está bem, ela consegue dizer, vamos frear, não é a hora, ou então, agora vamos pisar no acelerador, que agora vai. Doutora, isso é fantástico. A vida é impressionante, que é um aprendizado diário. Todo mundo que a gente já trouxe aqui, de diversos ramos, consórcio, energia solar, finanças, agora odontologia, a gente sempre vai aprendendo, porque ao passo que a gente está aqui conversando, quando a senhora está falando aqui, eu estava escutando, a gente vai refletindo. Eu, por exemplo, eu nunca tive um mentor. Eu tive que aprender muita coisa sozinho. E quando tu tá nesse aprendizado sozinho, isolado, demora muitas das vezes muito anos-luz mais, porque ninguém te ensina. Tu chega um momento, tu se pega assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Tu não tem para quem perguntar. Tu não tem para quem alguém perguntar. de fora olhando, Sim. ou você evitando ter erros que a pessoa já teve, já aprendeu e ela vai te orientando ali, te poupa um tempo. Te economiza um caminho, uma jornada mais dolorosa ali. Eu vi recente, assisti um curso do Paulo Vieira, que ele disse que ele pagava, acho que era 30 minutos de mentoria para um cara de fora. Ele, coach, com todos aqueles livros e Foi cursos considerado que 7 tem. vezes o o autor mais lido no sim, e Brasil. citado. E ele paga É o método- mentorias é o de método- meia hora, de 45, de 100 mil, que, como ele disse, que me fizeram economizar milhões. Sim, eu que acredito me deram nisso. um O pulo do gato. O pulo do gato É aquela que questão, me fez... afiar o machado antes de cortar a madeira. Porque o que acontece, doutora? A gente, como contadores, a gente percebe que muitos dos empresários hoje, eles não têm essa humildade. Essa que é a palavra, humildade de chegar assim, eu preciso de um mentor, eu preciso que aquela pessoa me oriente de alguma forma. Porque é justamente isso. A gente pega alguns clientes nossos que, até a gente como contador, para orientar eles já ficam mordidos achando que eles sabem fazer o trabalho da gente. Sim. Então, querendo ou não, a gente ainda Não tem humildade, esse né? tem esse bloqueio ainda por muitos empresários, eu digo, nessa questão da contabilidade que a gente consegue enxergar para o que? A contabilidade não é somente uma atividade de entrega de obrigações, não. Também tem a questão de orientar, Que é obrigatório, a né? consultoria. Que a maioria dos contadores, outros contadores podem fazer, só que a gente chega para orientar qual é a melhor forma. Contabilidade consultiva, é na uma verdade. contabilidade Até porque o consultiva. sucesso deles é o de vocês. É isso mesmo. Hoje foi quando eu postei o prêmio, eu marquei todo mundo da nossa equipe e uma das nossas advogadas colocou assim, o sucesso dos nossos clientes é o nosso. E é Se o teu isso. cliente tá bem, tu tá bem. Tu tá bem também. E muita outra, gente, eles têm esses impasses. E a gente tem que parar com depender- isso, de achar que a gente sabe tudo, a que a nossa depender- verdade é absoluta. Tem gente que sabe muito mais que a gente em outras A áreas. depender é do verdade, cliente, tá? a depender do cliente, a grande maioria, porque é aquela coisa que a senhora falou, a energia, né, do cliente. Muitas das vezes tem um cliente que te paga muito bem. Se for um cliente que te trata mal, que não valoriza o teu trabalho e que acha que ele está te pagando, que tu tem a obrigação de estar à disposição dele para sempre, digamos assim, eternamente, no tempo dele, muitas das vezes vale mais a pena tu não aceitar mais prestar aquele serviço para aquele cliente, porque não é só financeiro. Pior que é verdade. Porque não é só financeiro. Talvez Apesar eu de ouvi não isso da ter- minha advogada. Você tem que aprender a demitir um cliente. Eu já fiz isso, no escritório nós já fizemos isso, a Bruna já cansou de fazer isso. E confesso que a primeira vez é um pouco difícil, porque é estranho. É no mínimo esquisito. Mas como assim que tu vai demitir Quer perder cliente? dinheiro? É quase isso, cara. Já olha assim, tu vai perder Mas dinheiro, sabe o tu tá que é? demitindo teu Nem cliente. tudo é dinheiro. Apesar de não ter, vou fazer uma justiça aqui, apesar de não ter um mentor, eu tenho uma pessoa que de vez em quando me aconselha. Eu tenho uma única pessoa, eu não vou falar o nome, mas ela vai saber quem é. E a gente conversa muito sobre essas coisas. Não é só dinheiro, não é só... É engraçado, bom. cara. É muito bom a gente ter eu uma tô bem pessoa que está reflexivo vindo aqui. de fora, né? Às vezes a gente está tão numa rotina, a nossa cabeça ela tá tão hiperfocada num determinado assunto que a gente não consegue ter uma visão verdade, ampla. a senhora me falou uma coisa agora que eu fiquei reflexivo demais. A senhora tá onde eu queria, a mentora lá no caso, você tá onde eu gostaria de chegar. E é diferente de É inveja, né? É muito Porque às vezes diferente, as pessoas muito acham, diferente. ela tem inveja. Não, é admiração. Admiração, essa É A gente conversou, eu e o admiração. Gilson, um dia desse lá no escritório, doutora, sobre a questão da diferença entre inveja e admiração. É admiração. Uma coisa é você ter inveja da pessoa e querer que ela saia do local onde ela está e a gente chegue, e a admiração é onde as duas possam caminhar juntas no sucesso. Exato. Uma coisa é basicamente uma isso. coisa é tu modelar aquela pessoa.
tipo assim, o que é o modelar? Peraí, ela tomou esse caminho aqui, eu vou tomar e eu vou me consultar com ela, por que não? Por que não? Ela também Pra já errou, a ela gente já também pode errou. poupar ali um pouco dos erros que nós cometeríamos sozinhos e ela vai orientar para que a gente tenha. Não é que a gente não vai errar, às vezes a gente erra junto, mas com certeza a gente vai errar menos. Isso é verdade. Eu vou falar Desculpa, gente, eu tô doido. uma causa minha mesmo. O que acontece? Antes de eu ser sócio do Gilson, eu era estagiário do Gilson. Eu era estagiário do Gilson, que eu cheguei com ele conversando. Gilson, me ensina. Pô, o Gilson já tinha mais de 10 anos de... 10 não, tinha 8. Na época que eu entrei, ela tinha 6, 7 anos de contabilidade do que eu. Então, ele automaticamente já tinha mais experiência com isso. Então, eu falei, não, Gilson, me dá uma oportunidade. Me ensina o que tu sabe, que automaticamente eu vou aprender com mais facilidade, porque tu já passou por tudo isso. Com certeza. Então, é muito bacana isso. Por exemplo, o que o Gilson demorou para construir em 6 anos, eu consegui afunilar isso justamente por conta de ter um mentor. Que A é o gente que a traz senhora isso da diz, é nossa muito família, bacana. né? A gente não tem aquilo de ouvir a experiência dos mais velhos. Que às vezes a gente não Por que quer que ouvir, na, né? na nossa profissão, em áreas específicas, que não é a nossa área, a gente não vai fazer? Eu tenho um paciente, que inclusive é amigo do meu pai, e ele diz assim, o Roberto sempre diz que tu ouve muito ele. Tem alguém que vai querer mais meu bem do que meu pai, meu pai e minha mãe? Sim. Quem me ama mais do que... Então, assim, às vezes eu até paro, reflito, vejo se realmente vai dentro da minha área aquilo vai funcionar, porque a área dele é diferente. Sim. Mas eu tenho certeza que ele tem a melhor das intenções. Ele já tem uma experiência de vida, porque ele já passou por diversas outras e ainda coisas. te ama, ainda tem essa. Não vai querer nunca o meu mal, não é verdade? Então, nas mentorias, eu vejo muito isso. Ficou muito na moda os coaches, né? Coach Sim, de tudo. sim. Mas quando você sabe usar e sabe o propósito daquilo, tem total fundamento. Porque você está pegando... E outra coisa, nem sempre você está bem emocionalmente. Porque não Sim. é só É difícil. não é só a parte específica daquela área. É você mesmo. Então, às vezes, você não está bem, você... né, tá ali com vários outros Um conflito problemas, familiar, e alguma até saúde. isso a pessoa tudo. que está de fora te gerencia. Nossa, Ruth, não, vamos dar um freio, olha, agora vamos fazer isso, já tá legal, ninguém vai enlouquecer com meta, não é o nosso objetivo. Nosso objetivo aqui é poder oferecer o melhor para os nossos pacientes, a gente estruturar a clínica, é a gente se firmar no mercado, é a gente... Mas ninguém está competindo com ninguém. Eu não tenho concorrentes, eu brinco, não tenho concorrentes. Porque eu sou excelente, Não, porque eu não estou concorrendo com ninguém. Ninguém está preocupada com eles. Eu não estou preocupada com isso. Pois é. Eu só quero os pacientes que eles querem ser tratados por mim. Uma vez eu fui responder um questionário do marketing, inclusive, estava lá. Cite não sei o que do seu concorrente, eu deixei em branco. Eu não quero saber, não quero saber. Essa minha mentora, ela disse, sabe quem são os teus concorrentes? Ela disse, você não tem concorrente, sabe quem são os seus concorrentes? Você mesmo. São as viagens... São outras coisas que consomem o dinheiro que o teu paciente podia estar investindo na saúde dele e ele está investindo. Esses são os concorrentes. Esses são teus concorrentes. O colega, todo mundo tem dente, eu brinco, todo mundo tem dente, quem não tem a gente vai botar implante. Todo mundo tem, mas tenha paciente, gente, para todo mundo. Todo ano saem milhões de dentistas no mercado e sempre vai ter paciente. Só que cada um, assim como a gente tem afinidade com os nossos mentores que a gente escolhe, os pacientes têm afinidade com a gente. E chega uma época na nossa carreira que os pacientes que começam a chegar para a gente, eles já vêm na mesma frequência. Dificilmente a gente recebe um paciente que ele vem desalinhado, né? Ele já, com a rede social, isso aproxima muito mais a gente. O paciente nem me conhece, já sabe que eu tenho um filho, sabe que eu tenho um marido, sabe que eu viajei, sabe tudo da nossa vida. Na verdade, ele tem até uma certa admiração pela sua pessoa, porque já está Ele lhe se seguindo, ele se identifica. Nossa, a Ruth, ela é uma pessoa família, ela prioriza isso. Ela é isso gosta que eu de gosto. viajar. Não, ela ela prioriza a saúde. extrovertida, Não, tá? não vou lá na Ruth, não tô nem aí pra minha saúde. Eu quero ir num que ele já ajeite, põe a lente, desgaste meu dente, desde que fique... É perfil, cada um tem um perfil. E você vai atrair aqui. E assim, todo mundo vai ter paciente. Agora, você tem que ter responsabilidade no que faz, fazer o que ama. E eu brinco que, apesar de parecer um mercado, né, parece que a gente vende tratamento, parece que a gente vende Invisalign. Uma vez uma paciente disse assim, eu tinha certeza que eu ia sair daqui com Invisalign. Eu disse, não. Se você não tivesse o dente desalinhado, se você não tivesse... precisa de Invisalign. Se você não precisasse, você não ia sair com uma indicação de Invisalign.
Porque quando a gente começa a falar muito de um tema, parece que o paciente vai chegar lá e tu vai empurrar um tratamento. Eu sou incapaz de fazer isso. Você vai sair de lá com o melhor tratamento proposto para o seu caso, que você precisa. É isso que eu quero que as pessoas entendam, porque quando a gente também vem para a rede social e se torna muito repetitivo falando de um tema, parece, nem vou lá na Ruth. Não, eu vou sair de lá com aquele Invisalign. Não é. Hoje em dia, eu não faço mais tratamento ortodôntico fixo, só dos meus pacientes antigos. Pacientes novos eu só trato com Invisalign. Se o paciente não quiser, graças a Deus também tem colegas ótimos que tratam com aparelho fixo. A minha proposta dentro da minha clínica, nicho, né? É tratar os pacientes de uma forma mais confortável, menos invasiva. Se tu chegares lá com o dente extremamente torto para eu fazer uma lente, eu não vou fazer, como já chegaram muitos pacientes. Eu disse, se você não alinhar o seu dente, se você não fizer um clareamento prévio, não vai ficar bom e nós não vamos fazer. Essa liberdade, eu quero que os pacientes sintam essa sinceridade no que eu faço. Porque aí isso gera confiança, isso gera reciprocidade, geram as indicações. E os pacientes que começam a chegar lá sabem que a gente não vai oferecer menos que o melhor e o que é indicado. Infelizmente, o nosso tempo acabou. No início da nossa conversa, eu lhe falei que não tinha roteiro, que a gente ia começar a conversar aqui e deu no que deu. 1h30. Eu queria, como de praxe, terminar lhe agradecendo e lhe afirmando que eu saio uma pessoa melhor daqui depois desse podcast. Sim. Como todos assim os como outros, todos né? os outros, aqui a gente vai aprendendo coisas novas. Apesar de já lhe conhecer, é impressionante como cada vez mais a gente vai, né, se aprofundando. E eu vou sair bem reflexivo, inclusive. Não, e daqui. eu também lhe agradeço também, doutora, porque, cara, é muito bacana. É uma energia muito boa. A questão do nosso podcast... vocês são contadores, vocês chamam várias pessoas de vários ramos. Não é, porque a gente sabe em que cada pessoa tem algo para nos oferecer. Uma experiência diferente. Uma experiência. Já dizia Blaise Pascoal, o conhecimento está disperso pela sociedade. Então, querendo ou não, isso daí nos aproxima mais de pessoas que são diferentes da gente, porque a gente adquire experiências com pessoas novas. Então, isso isso que acontece, por exemplo, legal. de eu ter conhecido a senhora, ter indicado para inovar, depois a Inovar vira cliente, indica a Adelaide e o Henrique Margarida, que veio um convidado, também virou cliente. Aí depois veio o Casal Consórcio, virou cliente. Tá faltando só a senhora agora, mas daqui a pouco a gente resolve isso. Só para quebrar o gelo. Mas para finalizar, porque de fato acabou, espero que tenham gostado. Esse foi mais um episódio do Patricast e acompanhe a gente nas redes sociais, que com certeza traremos outras pessoas interessantíssimas para conversar sobre empreendedorismo, vida, espiritualidade, tudo que aqui a gente fala de tudo. Isso. Muito obrigada. E Vale doutora também, Vale doutora. Se despeça. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de poder dividir um pouquinho da minha história aqui com vocês, né, com os telespectadores de vocês. É muito feliz estar aqui mostrando o que eu amo fazer, o que eu faço todo dia, o propósito pelo qual eu acordo todos os dias e pretendo fazer por muitos anos ainda. E dividir com vocês também essa mesa, essa troca de experiências. Com certeza eu também estou saindo daqui uma pessoa muito melhor, com muita reflexão, coisas que eu também vou levar para a filosofia da nossa empresa. E eu espero que todo mundo entenda que a odontologia, ela não precisa ser dolorosa, ela não precisa ser traumática, que a prevenção, com certeza, em todos os ramos, seja na saúde, no empreendedorismo, ela é a melhor solução. E quando a gente pode ter ao nosso lado, contribuindo para tudo isso, pessoas que estão na mesma frequência que a gente, que entendem o que a gente quer, que a gente sabe que só querem o nosso bem, que querem ver tudo melhorando e que todo mundo andando no mesmo caminho vai ser melhor, é o melhor dos mundos, né? Obrigada. Obrigado, doutora, também. Muito bom. Fiquem Obrigado, todos Inovar. com Deus. Obrigado, Patrimônio e Ruth Andrade. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.